Na bruma leve das paixões quem vem de dentro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um especial do Três Teses. E hoje a gente vai abordar o futebol feminino. Vamos tentar traçar aqui um panorama de como está o futebol feminino no Brasil nesse 2020. Também fazer uma recapitulação da temporada, de como foi esse ano bem atípico, né? Vou começar saudando aqui os meus colegas de sempre de podcast. Hoje o time está completo. Tudo bem, Carmelito? Mano, vai tu então, Carmelito. Tudo bem, mano? Tudo bem, no pincel. Me deixou no vácuo, tudo bem, tudo tranquilo. E vamos lá aí falar um pouco de futebol feminino, né? Com o Thiago aí, do De Primeira. E com vocês aí, contigo, com o Carmelito. Isso aí, Carmelito, tá ouvindo agora? Para lá. Prazer participar do programa junto com o Thiago aí, que faz um trabalho bacana com o futebol feminino, que é um assunto que nos é bastante querido, né? Isso aí, vou apresentar aqui então o nosso convidado, Thiago Ferreira, apresentador do De Primeira, podcast que a gente já recomendou várias vezes aqui. Thiago, tudo bem? Valeu por ter aceitado participar com a gente. Tudo certo, uma boa noite aí, que é o horário que estamos gravando, né, à noite, mas bom dia, boa tarde para quem ouvir em outros horários. Como eu falei em off, Vicente, prazer faço ser convidado para sempre estar falando de futebol feminino, seja no nosso feed, seja no feed dos amigos, e vamos tentar ter um papo bem legal, bem agregador aí. Bacana. Tenho certeza que o Thiago vai colaborar com a gente, vai, acima de tudo, nos informar muito, nos ensinar também. Thiago, eu quero começar te perguntando o seguinte. Em 2017, ali, a gente teve, né, umas imposições da Conmebol, também alguma coisa relacionada ao Profut e à legislação, que obrigaram os clubes, né, os grandes clubes do Brasil, a montar equipes femininas. Né? Alguns fizeram um quadro próprio, outros partiram para uma espécie de terceirização ou fusão com alguns outros clubes que já estavam estabelecidos no futebol feminino. De lá para cá, me parece claro que o interesse aumentou, a visibilidade também aumentou, a organização de campeonatos aumentou, mas eu lembro bem que na virada de 2019 para 2020, a gente ainda tinha uma demanda, principalmente de parte das atletas, de uma maior profissionalização na questão de contratos, né, de segurança jurídica, premiações e tal. Assim, num panorama geral dessa evolução mais recente do futebol feminino no Brasil, como é que tu vê os pontos de avanço e os pontos em que ainda a gente está um tanto atrasado e que precisa avançar com mais urgência? É uma pergunta bem ampla. Bom, o que eu posso dizer sobre essa questão dessa obrigatoriedade é que ela ajudou, sim, em muitos pontos, né, o futebol feminino que vem, principalmente nas grandes competições, né, Olimpíada e Copa do Mundo. Na Olimpíada no feminino joga-se com as equipes principais, né, contrário do masculino, e são as grandes competições do futebol feminino. Então, a gente percebe que a cada ano que tem uma Olimpíada, que tem uma Copa do Mundo, mais e mais gente começa a acompanhar, né, o futebol feminino nessas grandes competições e acaba ficando, né? O público é meio passageiro, né? Acompanha só por ser Copa, só por ser Olimpíada, mas sempre tem uma galera que acaba ficando. Então isso é algo que já é recorrente no futebol feminino, então a gente já percebe que aos pouquinhos ele vem crescendo. E aí em 2019, junto com essa questão da obrigatoriedade em 2017, a gente percebeu que isso acabou acelerando o processo de pessoas, né? A visibilidade realmente começou a crescer de uma forma mais rápida do que vinha sendo, né? E a questão da obrigatoriedade, eu vejo da seguinte forma: ela foi benéfica por vários pontos, porque ela trouxe equipes de camisa, ela obrigou, né, equipes de camisa do masculino a terem equipes do feminino, a terem equipes de base. A questão é que algumas coisas recorrentes a isso acabaram acontecendo por essa obrigatoriedade de ter algumas brechas, como, por exemplo, essa questão das parcerias, uma questão de, por exemplo, uma equipe é obrigada a ter uma equipe feminina, mas ela
pode entrar com uma equipe sub-18, ela pode, tipo assim, às vezes a equipe pode montar uma equipe feminina realmente por se sentir obrigada e não por ter, né, um compromisso ali na competição. E foi o que aconteceu até nessa temporada aí com a equipe do Vitória, com uma equipe muito jovem, tinha até boas jogadoras, mas uma equipe em média era sub-17, enfim, acabaram sendo rebaixadas. Já tivemos outros casos também em anos anteriores, então eu acho que essa obrigatoriedade ela veio, ela ajudou a acelerar o processo, mas ela veio com algumas brechas, com algumas falhas que acabaram abrindo espaço, né, para esse tipo de situação, clubes que observam o feminino como um problema, como algo que não querem investir e acabam montando equipes por obrigação, expondo as atletas, expondo comissão, não oferecendo uma estrutura mínima para uma equipe competir. Então, assim, são situações que aconteceram pelo país. Dei esse exemplo, né, do Vitória, mas houveram outros exemplos por aí. E acho que foi um ponto cego, assim, que essa obrigatoriedade acabou deixando e, de certa forma, também prejudicando alguns clubes, algumas atletas, né? Como é que se faz para, como é que no teu entendimento, Thiago, como é que se faz para que não, obviamente, tudo isso que tu falou agora me parece uma coisa que está levando o futebol feminino, mas como fazer para que criar mais ainda interesse pelo futebol feminino? Bom, eu sim, particularmente, eu acho que uma das formas de se trazer esse interesse pro futebol feminino, de quem até às vezes está passando de passagem, não acompanha muita modalidade, modéstia à parte, né, falar um pouco do jogo, como nós de primeira tentamos fazer. Eu acho que canais que falam, que apontam para os problemas estruturais da modalidade, que cobram visibilidade, que cobram estrutura, eu acho que são de essencial importância, mas eu tenho um ponto de vista assim que eu não tenho hoje, né, capacidade para fazer isso, eu com o Thiago, né, Ferreira, mas eu posso contribuir de outras formas e eu acho que uma das coisas que a modalidade hoje está devendo, né, e está começando a melhorar muito é essa questão de olhar para o jogo, né? Quem são as atletas, como jogam as equipes, como pensam os treinadores, quem são as principais equipes, né? Quem tem o melhor elenco, quem tem o elenco promissor, quem tem o elenco que é bom ficar de olho, pois pode ter problemas, enfim. A gente tenta trazer o nosso grãozinho de areia pro contexto do futebol feminino e ajudar da nossa forma, que é essa, né? Tentar mostrar que existe um jogo, que existem ideias, que não é só problemas, né? A modalidade tem muita coisa legal. E o legal é que a modalidade também tem muito lastro de evolução, muito lastro de crescimento. Dá para a gente também evitar alguns vícios que acontecem no futebol masculino e no feminino e trilhar alguns caminhos bem diferentes, assim, conseguir construir uma modalidade tão boa quanto, com suas particularidades, né, diferentes, mas que tenha também seu valor, que tenha seu charme, sua identidade, que tenha visibilidade, enfim. Eu acho que o futebol feminino tem um lastro gigantesco assim, para evoluir. Já estamos vendo isso acontecer. E eu acho que assim, falta, na minha opinião, né, falar bastante do jogo, falar do que está acontecendo em campo, conhecer as atletas. A gente sabe que é difícil, às vezes, acompanhar a modalidade do futebol feminino. Nos últimos 2, 3 anos melhorou muito. Agora a gente tem muita opção de streaming para assistir, ESPN, Bandeirantes transmitindo aí as finais do Brasileiro, Cultura, TV Cultura transmitindo o Paulistão Feminino, que é o maior estadual do país. A gente tá começando a tomar forma isso. Tiago, assim, eu vejo algumas ligas, né, ligas de outros esportes que, no caso, a federação, a confederação, quem coordena, ajuda muito no crescimento dessas ligas. Não acha que a CBF, que é uma empresa, que é uma entidade que tem um lucro gigantesco, ela não deveria, pelo menos, já que ela não ajuda o futebol masculino,
e tira muito dinheiro do futebol masculino também. Ela não deveria, pelo menos, usar esse dinheiro para estimular o futebol feminino? Tu não acha que falta da CBF uma maior participação? E eu falo participação dela mesmo, dela para promover, para ajudar os clubes a manter o futebol feminino e melhorar essa estrutura toda. Tu não acha que a CBF ela é muito omissa ainda com relação ao futebol feminino? Ela só aparece realmente quando tem um evento importante como uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, que daí ela tem resultados? Bom, eu vejo que é maior do que a questão dos resultados, né? É a questão da visibilidade e é a questão do retorno financeiro. A gente vive num sistema, né, capitalista, então a CBF ela lucra muito, né? Até onde a gente sabe, não estou lá dentro, mas até onde a gente sabe, ela lucra muito com a seleção brasileira masculina. E futebol feminino ainda não é uma modalidade que gera grande lucro, mas é uma modalidade que está tomando forma para ser muito em breve algo nesse tipo, algo nesse sentido, algo nessa linha, né? É só a gente olhar o número de anunciantes que chegaram aí para o futebol feminino, esse Brasileirão Feminino, olhar o número de visualizações dos jogos de streaming, a audiência da Bandeirantes ontem na final do Brasileiro, o último jogo com público, grande jogo com público que a gente pôde ter antes da pandemia, que foi o Paulistão Feminino. A gente viu a Arena Neoquímica lotada, né, para São Paulo e Corinthians. Eu estava presente lá. Então eu penso que assim, a CBF, eu vejo que ela está fazendo por onde. Talvez a gente possa até criticar se poderia fazer mais, se não poderia deixar na mão em algumas situações, mas eu acho que assim, trouxe, por exemplo, a Aline Pellegrino, né, que era uma peça importante da Federação Paulista. Ela vem para coordenar as competições da CBF. Ela vinha fazendo um grande trabalho na Federação Paulista e agora ela traz todo esse know-how para cuidar das competições do futebol brasileiro. Eu acho que a CBF percebe, né, que existe agora um lastro de evolução, que dá para viver de futebol feminino não só vivendo de seleção, não só vivendo de Marta. E por muito tempo o futebol feminino no brasileiro foi Marta, né? Marta, bola de ouro, e é isso. Se ela tá em campo, tem jogo; se ela não tá em campo, não tem jogo, não me interessa. E eu acho que a gente tá começando a perceber, né? Não falo por mim porque eu acompanho há mais tempo, mas assim, o brasileiro médio, ele olha para um trending topics no Twitter, vê lá Brasileirão feminino em sexto lugar, vê Corinthians feminino em segundo lugar. A gente percebe que está acontecendo um movimento. Eu acho que a CBF está andando na mesma velocidade que esse movimento, digamos assim. Ela não fez tanto a mais para acelerar esse processo, mas ela também não está deixando o futebol feminino na mão, né, completamente. Lógico, tem alguns problemas, tem questões que a gente pode sempre estar criticando, procurando melhoria na CBF, mas eu acho que a CBF não está alheia ao futebol feminino como já esteve anteriormente, em anos passados. E o que tu acha do papel da sueca da Pia nesse contexto? Porque eu acho que é muito importante que ela começou a fazer todo um acompanhamento das equipes, indo para ver treino e mostrando, né, que ela está realmente querendo fazer essa renovação. Tu acha que realmente é por aí? Eu acredito que isso seja bem importante, né? O papel da nova treinadora da seleção brasileira. Bom, se a gente comparar o trabalho dela com o trabalho anterior, né, do finado treinador Vadão, a gente percebe que existe uma melhoria sim nessa questão de se aproximar da base, de se aproximar dos clubes, né, não só das jogadoras de elite, mas olhar, por exemplo, os clubes, estar presente, enfim, a gente sabe que tudo isso tem uma importância, traz um aspecto ali importante de reforço positivo também para as equipes menores. E o trabalho da Pia, eu observo que, assim, por mais que ela tenha todo um know-how de já ter 2 medalhas olímpicas, de ter um trabalho com base na própria seleção de base sueca, ela tá trazendo essa cara dela para a seleção, mas tem muito a CBF que ainda tá ali, né,
E assim, não tô nem julgando se é melhor, se é pior. Mas tem muito da CBF que já vinha de um trabalho anterior, né, de uma comissão permanente ali, que a Pia tá meio que mesclando com o trabalho dela. Ela não chegou e já deu a cara dela à seleção feminina. Percebo que ela tá tateando também a modalidade. Ela conhece as principais jogadoras brasileiras, mas tem muitas jogadoras, principalmente do Campeonato Brasileiro, assim, que ela ainda tá observando, que ela às vezes convoca, em treino, mas é diferente você conhecer uma jogadora há 3 anos e conhecer uma jogadora há um ano, né? Você ficar olhando para trás, no passado dela e tentando recuperar, assim, essa jogadora tem tal característica, mas antes ela jogava de tal maneira, agora tá jogando. É diferente você saber a evolução que a jogadora tá tendo ali em tempo real e você olhar para ela agora e depois tentar recuperar como ela jogava antes, o que ela tinha de bom, quais as debilidades que ela tinha e agora ela não tem, enfim. Eu acho que ela tá tateando bastante ainda, né, no futebol brasileiro, mas eu acho que o trabalho que ela tá fazendo assim, é um trabalho que antes, quem tentou fazer antes não teve o respaldo necessário, né? Eu tô falando da Emily Lima, que teve uma passagem bem rápida aí pela seleção feminina, veio com muita vontade de trabalhar com um projeto bem sedimentado, mas acabou tendo brigas internas lá com o Marco Aurélio Cunha, que é o que saiu pra gente na imprensa, né? E os dois tinham ideias bem divergentes lá dentro e ela acabou não ficando mais do que 7 meses à frente da seleção. Ela tinha ideias, tinha um trabalho também de longo prazo, até fez várias convocações de jogadoras que não estavam no radar da seleção feminina há um tempo. Também a gente sabe que ela trouxe um trabalho de scout, de acompanhamento, um banco de dados de jogadoras, que eu aposto que a CBF acabou até aproveitando depois da saída dela. E eu acho que é isso, eu acho que ideias assim para melhorar a estrutura do futebol feminino tem muitas. Eu acho que a Pia está tendo respaldo nesse momento, pelo momento da modalidade, pelo momento do feminino, pelo tamanho que ela tem para a modalidade, né, o respaldo que ela tem. Mas eu também acho que ela está tateando um pouco a modalidade ainda, né, conhecendo quem são as atletas. E eu acho que é isso. Eu acho que pensando em resultado de título, esse tipo de coisa, eu acho que o Brasil ainda vai ter dificuldades. Tem uma equipe com muito talento, mas tem jogadoras que na sua maioria têm debilidades em formação, né? Jogadores que não tiveram categoria de base e hoje jogam na seleção, são grandes jogadoras, mas às vezes tem algumas questões ali bem simples, de não conseguir, sei lá, finalizar com o pé ruim, de perfilar o corpo na hora de marcar. São questões assim bem pontuais, bem quase invisíveis, mas que essa questão de não ter um trabalho de base acaba ecoando quando a jogadora está ali no alto nível, né? Então é isso, né? Eu acho que eu já estou até divagando um pouco sobre a resposta, mas é porque vem muita coisa na cabeça para a gente falar. Não, fica à vontade, cara. Até tem uns pontos que tu colocou aí em relação à seleção, em relação à base, que eu quero retomar mais para frente. Mas eu quero pegar um ponto que tu já falou, que é a questão de patrocínios e visibilidade. Eu penso o seguinte, cara, a gente tem, antes dessa mais recente popularização, né, a gente tinha muito futebol feminino voltado às vezes para o interior, né? Tem aí o interior de Santa Catarina, que tem alguma tradição, ou times mais da região norte, como Iranduba, enfim, do interior do Brasil, que não são grandes centros, né, do futebol masculino. Com essa entrada dessas camisas mais pesadas e tradicionais de futebol masculino, e nessa lógica de mercado, né, capitalista e de patrocínios, não te parece que pode ter um movimento desses times mais tradicionais e mais do interior acabarem ficando para trás? Eu te pergunto isso porque me parece natural que os patrocínios e o interesse vá se direcionando, né, para esses clubes mais tradicionais. Por exemplo, a gente viu como foi a campanha do Iranduba no campeonato desse ano, se comparado, por exemplo, com 2019, né? Já teve um campeonato de mais dificuldades.
Tu acha que esse vai ser um movimento natural daqui a pouco em direção a grandes camisas e esses clubes que eram mais tradicionais? Eu me preocupo até, por exemplo, em relação à Ferroviária, no médio e longo prazo, sabe? Não, sim, esse seu questionamento faz todo sentido. E aí a gente pode voltar também para aquela questão da obrigatoriedade, né, para os clubes de camisa entrarem no feminino e pensar que quem são essas equipes de interior, essas equipes que têm tradição no feminino e não têm, às vezes, equipes masculinas, ou não tem equipes masculinas no mesmo patamar que tem no feminino, como a Ferroviária, o exemplo que você deu, talvez elas não tenham tido um respaldo, né, para coexistir com essas equipes de camisa que estão chegando todas de uma vez do feminino. Eu acho que o que acontece aqui, por exemplo, a Ferroviária, ela é um clube empresa, ela é um clube que está muito bem estruturado, né, sedimentado financeiramente em questões de projetos. Então é uma equipe que agora que os clubes de camisa estão chegando, então investindo e também sendo um pouco obrigados a investir, né? Ninguém, por exemplo, o São Paulo não quer entrar num Brasileirão, num Paulista com uma equipe fraca, tomar goleada de rivais e depois virar chacota. Então acaba trazendo jogadoras importantes com uma equipe que compete. A Ferroviária é uma equipe que, por ser um clube empresa, por todas as questões que eu acabei citando sobre ela já estava bem posicionada para esse momento. Mas existem outras equipes que são gigantes aí da modalidade, como por exemplo o São José. E hoje o São José, né, já foi uma equipe que ganhou várias Libertadores, ganhou títulos nacionais importantes, e hoje o São José está reduzido a uma equipe de meio de tabela do brasileiro. Né? É lógico, o comando do São José entende que nesse momento é o que dá para fazer, e antes isso do que, né, ser rebaixado, como o Iranduba e tal. Mas são equipes que com esse enxerto de equipes de camisa, né, dos últimos 2 anos, acabaram dando um downgrade no sentido de competitividade, né? A equipe de São José nem é ruim, tem ótimas jogadoras, tanto que no Campeonato Paulista aí fez bons jogos aí contra as equipes grandes, mas com as equipes de camisa chegando no feminino, acabou atraindo jogadoras brasileiras que estavam fora do Brasil, né? E acabaram retornando para o país e reforçando essas equipes mais fortes. O caso da Andressinha, por exemplo, no Corinthians, da Bia Zanerato, que fez uma passagem relâmpago no Palmeiras, mas é uma jogadora que há muitos anos não jogava por aqui, né? Uma competição nacional. Enfim, são jogadoras que aumentam o patamar da competição e acabaram optando por retornar muito por essa oferta, né, dos clubes de camisa, dessa maior visibilidade. Então, tem essa questão, né, dos clubes de camisa trazerem mais luz para a modalidade, trazerem mais patrocínios, mas também tem essa questão que você falou dos clubes que construíram a modalidade até aqui acabarem começando a perder espaço. Lógico, né, num espaço competitivo isso é até natural de acontecer, mas a gente sabe que o dinheiro fala muito alto em qualquer modalidade esportiva que vise gerar receita. E eu vou continuar até no assunto da receita. Hoje um clube tem uma jogadora de destaque no Brasil, ele consegue algum valor de transferência ou como é que funciona no feminino? É parecido com o masculino? O mercado europeu a gente vê que tem uma movimentação. Como é que funciona isso? Porque isso seria também um atrativo para os clubes, né? Não só para os de camisa, como também os outros que fazem surgir novas jogadoras e coisa e tal. Então, o que acontece por aqui historicamente, mas, né, a gente está vivendo esse momento, né, onde isso está começando a mudar, mas o contexto histórico é que assim, a maioria das jogadoras aqui no Brasil faziam contratos amadores de 1 ano, 6 meses, 1 ano, não passava de 2 anos. Então, quando uma equipe com um poder de investimento maior conseguia tirar uma jogadora de outra equipe, basicamente era custo zero. O que está acontecendo nos últimos 2 anos é que com essa chegada dos clubes de camisa no Brasil e esse boom do futebol feminino pelo mundo também, não é só no Brasil que isso está acontecendo, né? A gente percebe equipes de camisa entrando no futebol feminino, no caso de Real Madrid, equipes que antes tinham equipes
femininas, mas que não investiam tanto e agora estão investindo mais, principalmente na Espanha, por exemplo. Mas, assim, a gente percebe que esse tipo de relação está começando a ser transformada também no feminino, né? Por exemplo, a gente tem o caso da Hipólito, uma jogadora argentina que recém completou 18 anos e a Juventus já veio contratar ela, fez um contrato longo, levou ela lá para a Juventus. Situações que não aconteciam no futebol feminino, né? Era muito raro. Outra coisa que está acontecendo muito nos últimos 2 anos para cá, mas principalmente no último ano, são as jogadoras tendo contratos profissionais e com multas rescisórias, né? A Maria, que jogava no Santos, ela também se transferiu para a Juventus e ela foi, se eu não me engano, a primeira jogadora do futebol feminino assim, a ter uma transferência relevante, assim, com valor relevante de um clube estrangeiro chegar a pagar a multa. Não sei se foi $5.000, $10.000, algo em torno disso, e acabou levando a jogadora pagando multa rescisória, algo que a gente vê muito, né, no masculino, e esse movimento está começando a acontecer no feminino. Então, assim, a gente já está começando a ver jogadoras com contratos de 3 anos, que era algo que era quase que impensável antigamente. Jogadoras, não só jogadoras de seleção, mas jogadoras de um patamar até intermediário, assim, pro nível do futebol feminino no Brasil, fazendo contratos mais longos para serem essa base, para o clube não desmanchar de uma temporada para outra. Esse movimento está começando a acontecer, está começando a ficar parecido com o que é, né, a lógica do masculino, ainda não é a mesma coisa, né, ainda não. Temos muitas jogadoras jovens aqui no Brasil que não estão sendo assediadas por clubes de fora, no sentido do clube vir aqui pagar a multa e levar, né? Elas são observadas e os clubes tentam levar elas para lá, mas não, ainda não é por esse meio, né? Por essas vias de chegar, pagar a multa e levar embora. Está começando a acontecer, aconteceu por causa da Hipólito, aconteceu no caso da Maria, como eu citei. Eu acho que é uma tendência que vai começar a ser mais frequente daqui para frente. Eu comecei a acompanhar mais esse ano o futebol feminino e assisti alguns jogos que ficaram disponíveis, né, na plataforma da CBF e também alguns jogos que passaram na TV, na ESPN, na Bandeirantes, como tu falou. E eu não conheço ainda as jogadoras, assim, eu não tenho informação. A média de idade dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, ela é uma média baixa, porque eu acho que tem bastante jogadora já veterana que também faz parte dos clubes, né? Mas a média é baixa, ou como é que tu tem esse dado? O dado eu não tenho, assim, para comparar em temporadas passadas com essa, comparar do masculino com o feminino, não tenho essa informação, mas eu posso te passar a sensação que eu tenho de que, assim, o futebol feminino ele sempre foi muito aberto e até muito dependente, né, de jogadoras precoces, até pela questão também da base não ser tão trabalhada, né, no futebol feminino como é atualmente no masculino, mas também é uma questão que está melhorando bastante. Temos mais competições de base atualmente do que já tivemos em toda a história aí do futebol feminino brasileiro. Então, eu acho que é um ponto que está melhorando, né, no sentido de jogadoras com 15 anos jogando em equipes de elite, em times principais, né, acontecia muito no passado, ainda acontece hoje, um pouco com menos frequência, mas ainda as equipes são muito jovens, ainda se necessita muito de jogadoras jovens, até para completar os elencos. A gente precisa entender que o número de praticantes, né, de futebol, o futebol praticado por homens é muito maior ainda do que o futebol praticado por mulheres, e não pelo desinteresse das mulheres, mas pela falta de oportunizar elas para poderem também ingressar no esporte. Né? Tiago, eu quero aproveitar esse gancho que o Mano perguntou de média de idade para falar um pouco de base. Até já deixar a recomendação que o episódio mais recente do De Primeira é sobre revelações, né, do futebol do Brasileirão feminino. Inclusive tem citação a 3 jogadoras de Grêmio e Inter, 2 do Inter e 1 do Grêmio. Mas acho que esse ponto da base é uma coisa que eu quero que tu desenvolva mais para nós pelo seguinte.
Tu já citou aí que a gente está vendo mais competições de base. Acho que a questão também de clubes maiores, né, com mais estrutura, acaba oportunizando que se invista mais em base também. E acho que as pessoas precisam entender que é um processo de construção, né? Que a gente falou, aumentar o número de praticantes, gerar mais interesse, né, nas meninas que joguem futebol, que procurem um clube, que, né, tenham o desejo de ser jogadoras, porque por muito tempo pareceu que o grande público brasileiro espera que ou tenha um grande desempenho numa Olimpíada, ou numa Copa do Mundo, e não se enxerga que isso não acontece magicamente, né, cara? Tem que ser construído através de uma base. Mas eu acho que a gente vê, né, já mais competições de base estruturadas. Acho que a organização de campeonatos também ajuda muito nisso, né? E acho que isso até a CBF vem fazendo, em certa medida. Como é que tu vê essa questão, assim, o Brasileirão agora já foi muito, muito bem, já está com mais visibilidade, né? Principalmente esse último de 2020. Mas como é que está a estrutura das competições de base pelo Brasil? Então, como eu citei, pelo menos é a minha visão, a minha impressão, meu feeling é de que, assim, temos, por exemplo, agora competições sub-17 entre equipes, que era algo que a gente só via entre seleções, né? Às vezes uma seleção da Venezuela, do Equador, do Paraguai vinha aqui, fazia uma competição de tiro curto sub-17, sub-15 contra a seleção brasileira, a seleção brasileira ia lá, fazia um torneio de uma semana, e ficava por isso, quando não tinha, né, um sul-americano, um mundial da modalidade, ficava por isso, e agora a gente percebe que existem competições federadas, né, de base, e o que a jogadora jovem, né, e isso serve para o masculino e para o feminino, o que ela mais precisa é tempo de jogo, é jogar, né, e jogar no nível competitivo, né, não só estar jogando a prática pela prática, né. Quando a gente fala de alto desempenho, a gente fala de competição, a gente está sempre melhorando dia após dia, tem que sempre estar superando os seus próprios limites. Então, eu percebo que essa questão da base vem melhorando muito. Ainda tem um lastro muito grande para se melhorar isso. Ainda não existem, por exemplo, sei lá, divisões de categorias de base, assim, né? Divisão A, divisão B. A gente ainda percebe que existe uma competição com um número de equipes maior do que existia antigamente. E isso é muito necessário, né? Porque antigamente uma jogadora que passava por esse funil do futebol feminino a chegar numa equipe principal, ela várias vezes já pulava direto do sub-15, do sub-17 para uma equipe principal. E hoje não, hoje elas estão tendo, à medida do possível, né, um trabalho de base que elas consigam chegar mais preparadas, mais maduras, com mais base, né, para desempenhar no futebol principal. E lembrar que, assim, não é só a questão de oportunizar também, né, de oferecer uma segurança para essas jogadoras. A gente via muito, ainda vê, né, muito no futebol feminino, jogadoras que são atletas profissionais e, ao mesmo tempo, cursam faculdades, já observam o mercado de trabalho de uma outra forma, pensando, né, no pós-aposentadoria do futebol. E aí eu te dou um exemplo, a Rafaele, zagueira da seleção brasileira, que está jogando na China, ela é formada em engenharia, né? Então, o futebol feminino também conversa muito com essa questão de formação superior, é uma questão que a modalidade tem, que, por exemplo, no masculino a gente não vê tanto, né? O guri, ele aposta tudo no futebol, ele vai até o fim, e se não der, aí ele desiste do futebol para tentar fazer alguma outra coisa. No futebol feminino a gente percebe que as jogadoras, na medida do possível, conseguem alinhar um campo de estudos junto com a profissão de futebolista. Vou voltar um pouquinho para a seleção brasileira, tá? A gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma pessoa que foi jogadora há muito tempo atrás e que assumiu um cargo junto à seleção brasileira, que é a Duda. Queria que tu falasse um pouquinho o que tu conhece da Duda, o que ela pode contribuir aí, porque eu tô com 50 anos na cuia já, e já
desde 80, desde a década de 80, acompanho o trabalho dessa ex-jogadora e dirigente, ficou anos como dirigindo o Inter. Ela é uma pessoa muito querida. Que tinha na época a Duda e a Abel, né? Exatamente. Então, a Duda, ela chegou, né, junto com a Pellegrino, após a saída do Marco Aurélio da seleção feminina, e elas meio que chegaram para meio que dividir o que ele fazia em dois blocos, né? A Pellegrino observando mais as competições, né, o cenário nacional, e a Duda mais focada na seleção mesmo, feminina, um trabalho um pouco mais alinhado com o que ele já fazia, de marcar amistosos, de olhar mesmo para o feminino e pensar o que está faltando agora, onde a gente pode avançar, enfim, como se fosse, entre aspas, uma superiora da Pia Sundhage. Eu conheço dela, assim, do trabalho que ela fez no Inter, falam muito bem, né, pra gente, do trabalho que ela fazia no Inter, que ela realmente participou ali de forma atuante na estruturação do clube na parte do feminino, até na questão da base da equipe. A gente espera que ela traga esse know-how todo para a seleção principal e consiga fazer junto com a Pellegrino, junto com a Pia, junto com toda a comissão, um grande trabalho aí. E se não traga, né, títulos diretamente para a seleção principal feminina, mas que traga um legado real, que trace um caminho aí para a gente conseguir, para os próximos anos aí, começar a construir realmente uma cultura mais sólida de futebol feminino aqui no Brasil. Eu vi que o próximo campeonato brasileiro ele já tem um patrocinador master, né? Já saiu essa informação aí na imprensa. Será que os clubes eles não têm que começar a buscar os patrocínios específicos pro feminino, até para ter uma melhor estrutura, as equipes? Será que não está faltando isso nos clubes também, essa busca pelo patrocínio pro feminino, especificamente pro feminino? Olha, algumas equipes até já tem isso, né? A gente pode falar do Corinthians feminino, que várias vezes a gente vê o patrocinador do feminino diferente do masculino, mas com certeza é um caminho para os clubes e também para as marcas, né? Como a gente citou no comecinho do episódio, né? A visibilidade ela vem aumentando exponencialmente na modalidade, né? Quem chegar primeiro, eu acho que vai ter uma vantagem estratégica aí para o futuro, criar uma marca, criar uma cara, criar uma identidade junto com o futebol feminino. E a gente sabe que o público do futebol feminino ele se engaja muito com quem corre junto com ele, né? Quem traz essa mensagem, quem traz essa imagem de que tá junto com a modalidade para o que deve é. E assim, a hora é essa, né? Quem não vier o futebol feminino agora vai ter um pouco mais de dificuldade para vir mais para frente. Falo isso de patrocinadores e também falo para os clubes que para se fazer futebol feminino também vai se necessitar de dinheiro. A gente pega aí uma folha das equipes que lutam por título brasileiro, tem equipes que custam 3 milhões anual, 2 milhões anuais. Então, precisa de dinheiro para fazer essa roda girar, né? Vai chegar uma hora que quem quiser competir vai ter que ser melhor também fora, né? Nos bastidores, para captar esses patrocínios e conseguir canalizar para o campo. 3 milhões já é uma folha de salarial bem, né, considerável. É bem relevante. E assim, porque a gente tinha, né, na modalidade até 5 anos atrás, são valores assim muito altos, né? A questão também é se você se disponibiliza como clube grande de camisa, ter uma folha dessa, é saber conhecer a modalidade, saber onde investir, saber quem trazer, saber o que a estrutura precisa melhorar. Não adianta só injetar, trazer jogadoras de nome e um campinho de treino ruim, né, para essas jogadoras. A gente sabe que assim como no masculino, o futebol feminino ele precisa de estrutura para o desempenho vir também dentro de campo.
Tiago, eu já queria passar para a parte assim de evolução de tática, né, e falar da competição desse ano principalmente, mas acho que agora o Mano e tu tocaram num ponto que eu vou ter que perguntar, que é o seguinte. É, a gente tem, né, no futebol em geral no Brasil um abismo entre o futebol de elite e o futebol praticado em divisões inferiores ou em campeonatos menores, enfim. É, não te parece que o degrau entre a elite do feminino e os pontos logo abaixo é maior até do que o masculino? Eu te pergunto isso pelo seguinte: a gente viu na primeira divisão, tirando ali o Vitória, a Ponte Preta, alguns confrontos bem equilibrados, até em alguns jogos, até por exemplo, do Corinthians, que se imaginava uma grande superioridade, acabou não acontecendo em alguns jogos. Mas aí agora, terminada o campeonato da primeira divisão, e os calendários se voltando para os estaduais, a gente já começa a ver uma diferença muito grande, né, de estrutura de equipe entre esses clubes que já estão com um aporte maior e as outras equipes, né? Aqui no Gauchão a gente teve uma goleada de 23-0, por exemplo, no último jogo. A gente sabe que isso é um processo que ainda vai acontecer, esse tipo de coisa, para o desenvolvimento do futebol feminino. Mas como é que tu vê essa questão assim desse abismo entre o que vai estar na elite, que vai receber cada vez mais atenção e mais dinheiro, e a base que tem que vir junto? Tu acha que esse investimento nos clubes grandes vai se refletir para vir um movimento geral de crescimento, ou a tendência é esse abismo ficar maior? Eu acho esse ponto interessante porque, pelo menos é a forma como eu penso, né? Está muito ligado à questão de oportunizar, né, as atletas e, assim, vou chegar nisso. Por exemplo, você imaginar que uma equipe do futebol brasileiro de elite, por exemplo, um Flamengo, um Grêmio, um São Paulo, aí, que são equipes que estão na ponta da tabela do Brasileirão masculino. Se essas equipes hoje, jogando um jogo sério, enfrentassem uma equipe amadora, qual seria o placar desse jogo, né? Eu acho que 20 gols, assim, tranquilamente a gente consegue imaginar, para até mais, né? No masculino isso não acontece porque existem muitas equipes inscritas nas competições nacionais, então para um jogador de nível de elite do futebol brasileiro masculino enfrentar um jogador de nível amador, talvez numa Copa do Brasil e olhe lá, né? Um contexto bem específico. Agora no feminino, a gente percebe que, por exemplo, para se inscrever para um paulistão feminino, você pode montar uma equipe, se ela for federada na federação, você consegue inscrever ela. Lógico, tem algumas questões, né, que você precisa cumprir ali, alguns requisitos, mas você consegue montar um time amador e entrar com ele no Paulista Feminino. Então, esse tipo de situação abre brecha para você pegar, por exemplo, numa competição de Paulistão, pegar um Corinthians, que hoje é a melhor equipe da América Latina, né? De futebol jogado mesmo, desempenho, pegar uma equipe amadora e né, que placar vai sair disso aí? Então, eu acho que assim, essa diferença que a gente percebe no feminino em alguns jogos, ela está mais ligada ao número pequeno de atletas, de equipes que hoje estão interagindo dentro da modalidade, do que um abismo real no sentido de a modalidade é isso aí e vai ser sempre assim, ou falta investimento acho que o feminino ele está passando por um processo ele tem equipes profissionais, jogadoras profissionais, mas essas ainda se enfrentam, estão enfrentando equipes semi-amadoras, amadoras, contra atletas amadoras, então a gente às vezes até vê esse tipo de goleada, não 23, mas goleadas de 8, 9 na própria Libertadores feminina, onde a gente sabe que são equipes campeãs ali que estão se enfrentando, né, campeãs de continente que estão se enfrentando, mas às vezes a campeã do Equador, a campeã do Paraguai, não tem o mesmo nível de estrutura do que uma equipe mediana do Brasil, né? Acho que esse ponto que tu falou pode explicar um pouco, né, assim, para ilustrar. Talvez o que falte realmente é a quantidade, né, para que se crie uma estrutura de divisões até que se chegue a um equilíbrio maior, porque o que eu digo do abismo é o seguinte: a gente sai de uma competição de primeira divisão nacional, onde tem um certo equilíbrio, né, técnico, e a gente cai num estadual, onde aí se enfrenta, como a gente falou, a equipe da primeira divisão e top da América Latina com uma equipe amadora.
e no masculino o que acontece é que mesmo no estadual, aquela equipe menor, ela participa de uma terceira, de uma série C ou de uma série D, então já é uma estrutura profissional, né? E as pessoas precisam entender que é o processo que, com uma popularização cada vez maior do futebol feminino, vai acabar se atingindo. Mas agora eu quero partir mais para a parte de campo, assim. Eu acho que um dos grandes atrativos do futebol feminino está na parte tática e de desempenho técnico das jogadoras, né? Acho que quem está chegando agora para ver vai se surpreender muito, sim. Talvez tenha uma imagem, né, do futebol feminino ainda mais de antigamente, e se parar para olhar os jogos, vai se apaixonar pelo negócio, porque o nível é realmente muito alto e muito bom, né? E a gente vê já uma questão de variação e de avanço de conceitos táticos e técnicos do futebol feminino, né? Aí eu queria que tu falasse sobre isso e eu queria ilustrar, assim, por exemplo, com um cara como o Arthur Elias, o técnico do Corinthians, né? O quanto que a gente vê de avanço no trabalho, né? A gente pode citar a Emily também, que agora está na seleção do Equador, como tu falou. O próprio trabalho da Pia na seleção. A seleção, a gente tinha muita visibilidade de jogadoras muito boas na parte do ataque, e agora ela já parece querer reforçar a defesa de algum outro jeito. Por exemplo, ela convoca a Bruna Benítez, que é do Inter, aqui é lateral direita, é zagueira no Inter e usa na lateral direita na seleção. Parece assim um movimento de buscar uma evolução nesse sentido. Ao mesmo tempo, a gente vê a Lele, a goleira do Corinthians, uma goleira que joga muito adiantada e participa da construção do jogo. Eu queria que tu falasse assim do nível técnico e tático que está o futebol feminino brasileiro, assim, de clube e de seleção, um panorama assim para a gente. Eu acho que do ano passado para esse ano, o principal impacto que a gente consegue ver na qualidade do jogo. Assim, se pegar num degradê dos últimos 3 anos, o nível da qualidade do jogo aumentou muito. Até um estudo da FIFA, comparando a Copa passada feminina com essa última Copa de 2019, onde eles conseguiram lá atingir acho que 400% de intensidade a mais, né, do feminino evoluiu em 4 anos. É um negócio assim que é um lastro de evolução que nunca aconteceu no futebol masculino, por exemplo, mas lógico, a gente entende todo o contexto do feminino, né, que a gente tem Copa do Mundo de futebol feminino ainda, tem jogadoras de futebol amador, né, em algumas seleções ali, então a gente compreende que o boom da modalidade está trazendo esses lastros de evolução aí sendo quebrados aí de uma velocidade muito alta. Sobre essa questão tática, eu acho que é isso. O Corinthians tem um trabalho sólido aí de mais de 3 anos. Hoje é a referência nesse sentido, mas a gente percebe que existem muitas equipes com muitas ideias diferentes em campo. A Tatiana, que gosta de um jogo com mais posse de bola, que gosta de ter a bola, tentar criar os espaços para depois agredir a equipe adversária. O Corinthians, que é uma equipe que tem um elenco, tem muitas ideias, tem um repertório gigantesco ali, né? O Corinthians consegue jogar, te atacar de várias maneiras diferentes e você não sabe o que fazer para parar a equipe do Corinthians. É muito difícil parar o Corinthians. Esse Brasileirão desse ano, até para as equipes de patamares menores, por exemplo, o Minas Brasília, uma equipe que fez um Brasileirão que brigou por rebaixamento, brigou, mas você olhava para o campo e você via muitas ideias ali, né? O treinador, o Rodrigo Campos, trouxe muitas ideias para a equipe, conseguiu fazer frente a grandes equipes em vários jogos, e lógico, a diferença estrutural e técnica, né, dentro de campo, às vezes acabou fazendo a diferença contra a equipe do Minas, mas foi uma equipe que fez grandíssimos jogos. O Flamengo fez grandes jogos também no Brasileiro Feminino, sofreu um pouco no começo da competição, porque acabou sofrendo um desmanche ali em cima da hora, né? O Santos contratou 6, 7 jogadoras do Flamengo. O Flamengo teve que correr atrás para se remontar para jogar o Brasileiro. E quando ele se acertou, ele quase conseguiu bater G8, quase conseguiu pegar a vaga do Grêmio e entrar no mata-mata. Mas são equipes assim que surpreenderam. Evolução técnica a gente consegue perceber, né, a qualidade das jogadoras, até pelas jogadoras internacionais que a gente citou, que voltaram para o Brasil, mas também as jogadoras que estão aqui. Quando você aumenta o nível de competitividade interna, você também está aumentando a qualidade das jogadoras que já estavam aqui, às vezes que nunca saíram, né, o desafio para elas é maior e elas conseguem
se superar, conseguem evoluir para um nível mais alto. E taticamente é isso, muitas ideias, muitos treinadores jovens chegando também na modalidade, e tem aquela questão, né? Assim como a Pia estão tateando a modalidade, estão conhecendo as jogadoras, estão conhecendo questões que são exclusivas do futebol feminino, mas também estão trazendo um frescor, estão trazendo ideias novas, estão trazendo uma visão nova de como jogar em campo, e eu acho que o futebol feminino está evoluindo muito com isso. Eu gostaria agora de ver, assim, dessa última Copa do Mundo, eu acho que ela trouxe muita visibilidade para o futebol feminino e trouxe jogos, assim, tecnicamente muito bons mesmo. E os jogos do Brasil mesmo, o Brasil foi eliminado ali, mas jogando bem, né? Com a seleção um pouco mesclando ali jogadoras bem veteranas e outras bem jovens, né? Vi novo, né? Os Estados Unidos voltou ao topo, as seleções europeias muito bem, a Alemanha, a França, a Holanda. O Brasil já teve ali, por um bom tempo, ele ficou ali entre as 4 melhores seleções femininas do mundo. Hoje, e qual é o patamar da seleção brasileira hoje, nesse momento? Bom, talento, a seleção brasileira feminina sempre teve, né? Tem a Marta, a Marta não é aquela Marta do auge, mas a Marta é brasileira, né? Então o recado já é esse. A Formiga é uma jogadora também absurda, histórica. Enfim, o material humano o Brasil sempre teve, mesmo com problemas de base, com problemas de desenvolver jogadoras, né? Jovens, entregar elas o mais prontas possíveis para o futebol profissional. Mas a gente precisa lembrar que a cultura do Brasil está muito conectada com o futebol, e a mulher brasileira ela gosta muito de futebol, né? Então eu acho que muito disso também acaba impactando no nosso tipo de jogo. Respondendo diretamente à pergunta, só um adendo, né? Eu fui muito crítico com a Copa do Mundo do Brasil, não achei que fez uma grande Copa do Mundo, mas isso é o assunto para um outro momento. O patamar da seleção brasileira hoje, o Brasil hoje não é uma equipe de primeiro escalão do futebol feminino. Foi por muito tempo uma equipe de segundo escalão, mas pelo menos a minha opinião, né, o Brasil, nesses últimos 5, 6 anos, antes da chegada da Pia, acabou tendo problemas assim de realmente regredir no seu nível de competitividade, né? O talento sempre esteve aqui, mas o Brasil acabou deixando de ser tão competitivo como já foi em outros tempos. E o Brasil está passando por um momento agora de recuperar esse respeito, né? De recuperar esse patamar, de chegar numa segunda prateleira e ser respeitado até por equipes de primeira prateleira, como uma Holanda, como os Estados Unidos, uma França. O Brasil está nesse processo de se reerguer como uma das potências ali do G10, né, do futebol feminino mundial, coisa que o Brasil deixou um pouco a desejar nos últimos anos, também por problemas dessa transição de captar e dar oportunidade para novas jogadoras, de saber mesclar com as veteranas. O Brasil foi para uma Copa do Mundo com muitas jogadoras voltando de lesão, e até algumas jogando lesionadas, né, na Copa do Mundo, e muito por isso a gente viu o Brasil desempenhando daquela maneira, de só se defendendo nos grandes jogos, tentando contra-atacar só com a Debinha, né? Não tinha outra opção de desafogo, a Marta muito recuada em campo, a Formiga fazendo um trabalho ali que limitava ela a ser uma 5 destruidora, e ela é muito mais que isso, né? São jogadoras que têm muita qualidade para trazer para a seleção e acabaram se limitando a funções bem específicas, porque a equipe não conseguiu ter um trabalho tão consistente para chegar na Copa do Mundo e conseguir competir num nível um pouco mais alto. Aí até respeitando, né, o Vadão, falecido Vadão, né, mas de forma pragmática, ele foi um dos responsáveis pela essa regressão do futebol da seleção brasileira? Eu acho que lógico, né, tem a parcela de culpa dele com certeza,
Eu acho que a seleção feminina, nesse período que ela, na minha opinião, deu uma regredida na questão de competitividade, ela pecou justamente nessa questão de não oportunizar tanto as jogadoras jovens, de não repensar também de uma forma de jogo, né? Se escorou muito na capacidade individual de uma Marta, de uma Rosana, de uma Formiga, e acabou esquecendo um pouco as jogadoras que viriam após essa geração, né? Jogadoras, por exemplo, como a Luana, jogadoras que tinham muito potencial e acabaram ficando meio esquecidas. E entraram, quando entraram na seleção, entraram meio que em cima da hora, meio que numa fogueira, não foram preparadas para o momento, né? A Luana, ela acho que ela não tinha pouquíssimos minutos com o Vadão em campo, e aí o Brasil sofreu alguns cortes antes da Copa do Mundo e ela acabou sendo convocada e jogando um jogo já entrando como titular numa Copa do Mundo, porque várias das jogadoras, como eu falei, foram convocadas e estavam lesionadas, então não houve assim uma preparação de vamos preparar 25 jogadoras para estarem prontas para a Copa do Mundo. Eu acho que a seleção brasileira sempre visou um grupo muito pequeno, assim, de 14, 15 jogadoras como a base da equipe, e quando você tem essas jogadoras chegando, várias delas lesionadas, em nível mais baixo, a competitividade da equipe até acabou caindo, né, de uma forma muito drástica. Tiago, nós somos aqui de Porto Alegre, né, cara? Então agora eu queria puxar um pouquinho aqui, focar para os nossos clubes, Grêmio e Inter no feminino. Até já deixar indicado para procurar no feed do De Primeira, que logo que terminou a primeira fase do Brasileirão, vocês produziram uns episódios curtinhos, né, sobre cada equipe classificada. Então quem tiver interesse em saber assim como é que tá como é que foi o time do Inter e o do Grêmio durante o ano, é legal buscar lá. Assim, a gente aqui vê, né, o Inter com um elenco mais qualificado, mais robusto em relação ao Grêmio. O Grêmio até fez um campeonato acima das expectativas, né, cara? A expectativa de quem acompanha em loco, que nem eu acompanho os jogos do feminino, era de lutar contra o rebaixamento, mas o Grêmio ali no meio da competição conseguiu uma sequência muito boa de resultados. Depois sofreu muito com lesões, né, mais para a parte final. Mas como é que tu vê assim o estágio de Grêmio e Inter no feminino? Me parece aquilo que a gente nota assim, né, localmente é uma atenção cada vez maior da torcida, do grande público, né, de cobrar condições e melhores condições para as atletas. E a gente viu um crescimento nos processos dentro do Grêmio. O Inter acho que mantém um bom elenco. Como é que vocês aí veem na comparação com o panorama geral a situação de Grêmio e Inter? Sobre o desempenho dessas duas equipes no brasileiro, eu acho que o Grêmio, por mais que tenha tido alguns problemas ali internos, mas conseguiu também se beneficiar por ter algumas jogadoras ali importantes e de hierarquia dentro do futebol feminino, conseguiu mesclar com algumas boas jogadoras jovens e também contou com a largada ruim de algumas equipes que provavelmente disputariam, né, esse G8. É o caso do Flamengo, por exemplo, é o caso do Cruzeiro que estreou bem, mas depois tinha até um bom elenco, mas não conseguiu bons resultados, né, na competição, e o Grêmio acabou sendo mais regular e mais consistente, principalmente defensivamente, do que essas equipes que, em teoria, brigariam por G8 ali com relação ao Grêmio, uma equipe que focando primeiro no Grêmio, para mim, tem algumas debilidades, né? Do brasileiro, a gente percebia que é uma equipe que tinha muita dificuldade em fazer gol, né? Finalizou em gol menos que o Iranduba, menos que o Flamengo, que o São José. Tiago, deixa eu aproveitar e já colocar uma de torcedor, já que tu falou do ataque. O Grêmio anunciou, coisa de uma semana, 10 dias, a contratação da Nathani, a ex-ferroviária, justamente para a questão do ataque, né? Que era uma carência bem grande do time. O que tu pode falar da Nathani para nós? A baita contratação, né? E a Nathani, não acho que é a principal debilidade do Grêmio, mas é com certeza uma carta de intenções, né? Eu até ouvi recentemente o podcast onde o responsável pelo futebol feminino do Grêmio falava que o objetivo para a próxima temporada é mirar G4,
E a Natânia é uma carta de intenções em forma de contratação, né? Traz uma das noves aí mais relevantes do futebol brasileiro dos últimos anos. Uma contratação até inesperada, né? Estava jogando na Coreia. Se ela retornasse para o país, ela teria mercado, com certeza, em, por exemplo, as equipes paulistas aqui. Mas o Grêmio fez uma demonstração de força no mercado. Ainda precisa de algumas boas peças ali para o ataque. Não que não tenham boas jogadoras, mas tem jogadoras. Vila, que é uma jogadora que tem um talento absurdo, mas ainda é muito jovem, ainda é muito franzina, oscila muito, né, nas partidas. A própria Marta, que eu acho que das centroavantes mais jovens, aí ela é uma das que tem um laço de evolução maior, mas precisa de mais regularidade, precisa de mais minutos, de mais confiança também depositada nela, jogar com mais tranquilidade. Mas a Natane chega como uma carta de intenções. Acho que o Grêmio precisa também, além de uma peça ou outra ali para compor ataque, uma segunda atacante, uma ponta, precisa de uma jogadora que chegue mais na frente para ajudar a Pri, né? A Pri é uma jogadora que meio que trabalha sozinha ali no meio campo. Ela é quem faz a ligação da defesa e do ataque, é quem finaliza da entrada da área. Tem jogadoras excelentes, a Kika vinha fazendo uma boa temporada até a lesão. A Marisa é uma jogadora com um futuro fantástico, né? Mas o Grêmio sofreu muito com lesões de longo prazo também na competição, com jogadoras que chegavam, conseguiam apagar o incêndio dos problemas ali da equipe, mas logo na sequência se lesionavam. E o Inter, Thiago? O Inter, um elenco que com certeza era para brigar por título brasileiro, né? Mas esse ano a gente tinha o Corinthians num patamar um pouco acima, né, das outras equipes, e depois a gente tinha ali seis, sete equipes num patamar muito próximo, Ferroviária, o próprio Inter, São Paulo, Santos, Palmeiras, Inderman, equipes num patamar muito próximo. Eu acho que o Inter pecou um pouco na questão de se dispor em campo. Eu acho que se a gente olhar para os nomes do Inter do meio campo, a Jenny, que é uma jogadora aí já muito conhecida, muito técnica, a Ju, que para mim é uma volante fantástica, mas, por exemplo, na minha opinião, elas jogaram invertido o campeonato inteiro, a Jenny com mais liberdade para chegar na frente e a Ju fazendo o papel de cabeça de área. Eu teria invertido as duas, por exemplo. Eu acho que a Jenny poderia auxiliar muito mais na saída de bola e compondo ali os espaços, e a Ju é uma jogadora que consegue cobrir uma faixa maior de campo, tem uma chegada mais forte, finaliza mais forte, melhor de perto do gol. Talvez faltou um pouco desse feeling, né, para a comissão do Inter em conseguir ler as características das jogadoras e conseguir aplicar. Achei que a Bianca, apesar do campeonato absurdo que ela fez, por momentos ela ficava muito isolada ali no ataque, né? Às vezes ela saía da área para participar mais do jogo e ninguém preenchia muito o ataque. Também tem a questão das lesões da Fabi Simões, que são sempre recorrentes, né? Ela até saiu da lateral direita, que ela é histórica, né? Historicamente jogou pela lateral direita para jogar mais avançada, talvez para minimizar um pouco essa questão das lesões, mas infelizmente essas questões ainda a perseguem, né? Acho que é a boa notícia para o Inter e talvez aí para a próxima temporada aí é a Jennifer, né, atacante, que é uma jogadora que mostrou um potencial assim, gigantesco. Talvez eu apostaria para a próxima temporada numa dupla de ataque da Jennifer com a Bianca. São jogadoras que me parecem ser bem complementares, né? A Bianca, ela é uma goleadora, mas eu percebo que ela gosta muito de sair da área, ela gosta muito de estar tocando na bola, de estar caindo pelos lados do campo. E talvez uma centroavante como a Jennifer, que faça a parede, que tenha também esse senso de goleadora, talvez sejam duas jogadoras que se complementem bem aí para uma próxima temporada, mas aí é com a comissão, é com o treinador do Internacional, né?
Viu, mano? A gente analisou, Thiago, aqui bastante o jogo do confronto do Inter contra o Kinderman, e a gente viu bem parecido contigo, né? Mas, né, mano, a gente falou muito dos problemas de disposição em campo do Sim. Inter, de aproveitamento em posições equivocadas e trocadas. A gente viu parecido, né? O Kinderman classificou em cima de um jogo coletivo muito mais sólido. O Inter fez no primeiro jogo, fez uma pressão ali de 30 minutos que poderia Sim, ter feito 2-0 sim. ali tranquilamente, né? Depois que tomou o gol de empate, aí o time sentiu muito, né? Sim. E ali também a Júlia Bianchi é uma jogadora que ela é muito inteligente dentro de campo, ela percebeu que o espaço a ser atacado era nas costas das volantes, não era, né, auxiliando a saída de bola ali, que já estava muito afogada pelo Inter. Ela mete aquela bola na Lele, e aí a Lele começa a fazer o estrago todo ali no Internacional, que não consegue se recuperar. Né? Mano, vamos encaminhar as últimas pro Thiago, a gente já tá com 1h15 quase de gravação. Na verdade, eu só queria agradecer o Thiago pela aula aí que ele deu, realmente conhecedor do futebol feminino, é muito bom a gente conversar com alguém que conhece, e o Thiago conhece muito, conhece a característica das jogadoras, e eu acho que é isso que é importante, a gente começar a ter esse tipo de informação para conhecer melhor as jogadoras, para conhecer melhor os times, e esse tipo de conteúdo que o Thiago tem, né? Porque o conhecimento dele realmente é fantástico, e eu só queria agradecer a participação dele hoje, aprendi muito. Bacana. Thiago, quero aproveitar, cara, e pedir para que tu fale como que começou o De Primeira, né? Como é que vocês entraram nessa área, enfim, como que se desenvolve o projeto, enfim, momento de divulgação do De Primeira aí. Agradeço as palavras. Bom, a história do De Primeira, ela vem muito aliada com o que eu falei, com o que eu acredito, né? Eu gosto muito desse tipo de conteúdo no futebol, né? De análise, mas de entender o porquê das coisas, né, de entender processos, de olhar para o jogo e não só. Lógico, cada um sente o jogo à sua maneira, de uma maneira única. Eu nunca vou desmerecer aqui como um torcedor sente o jogo, se acha que tem que trocar, se acha que tem que sair, se acha que o problema é uma coisa ou outra. Mas a minha forma de sentir o jogo, né, naquele momento, era de olhar para o campo e tentar entender os porquês, né, das coisas, e eu sentia muita falta desse tipo de conteúdo no futebol feminino, né? O futebol masculino estava engatinhando, mas eu sentia muita falta desse tipo de conteúdo no feminino, e até que chegou um momento onde eu resolvi, meio que por mim ali, eu começar a gravar podcasts meio tímidos ali de 15, 20 minutos e começar a produzir algo nessa linha, né? E aí a equipe começou a ir aumentando, comecei a chamar pessoas que eu percebia que tinham esse perfil e que principalmente tinham muito conhecimento, tinham uma bagagem também na modalidade para que eu conseguisse também ir aprendendo junto com essas pessoas e, e assim foi até que a gente hoje somos uma equipe aí com 7, 8 pessoas. Geralmente sou eu ali no Twitter, né? Mas assim, pessoas que me ajudam muito, que me ensinam muito e que sentem o jogo de formas distintas também. A gente gosta de falar de análise tática, mas a análise tática ela fala da estratégia e a estratégia fala do objetivo. Qual é o objetivo do jogo, né? Fazer gol e não levar gol. Então, não tem como não falar de estratégia, não falar de tática, das ideias, mas também a tática não é só os numerinhos ali em campo, a tática envolve questão mental, envolve estrutura, envolve técnica, envolve muitas coisas, né? O campo onde você está jogando a partida. A gente fala bastante de tática, mas a gente entende que o futebol não se resume só a sistemas e a jogadoras individualmente, né? A gente sabe que é um contexto e o mais importante do futebol, eu acho que é o contexto, e é isso que eu tento entender sempre que eu tento opinar, sempre que eu tento analisar alguma coisa. Bacana. Multifatorial, né, Carmelito? Como a gente sempre fala aqui no podcast. Teu recado Exatamente. final, meu camarada. Foi um prazerzaço
Eu só gostaria de deixar uma última pergunta pequenininha. Quando é que a gente vai poder ter mais espaço no futebol feminino, nas grandes emissoras que transmitem futebol? A gente vê alguns jogos, mas como tu bem lembrou, é a final, é um jogo específico. O que tu acha que a gente precisa fazer para ter mais espaço na mídia tradicional? Olha, eu acho que esse momento já está chegando, está muito perto. É só a gente perceber que a maior emissora do país contratou uma narradora que é especialista, né, em futebol feminino. Então, alguma coisa tem aí, né? Tem muitos indícios aí de que a Globo tá olhando para o futebol feminino e pensa em investir. A Sport TV já está transmitindo os jogos da seleção feminina com frequência, montando realmente uma equipe para falar com bastante engajamento sobre as jogadoras, pesquisa e tudo mais. Eu acho que esse momento está chegando e a gente vai ver aí muito em breve, em questão de 2 anos, acho que não vai passar disso. Torcemos para isso, né? É importante para popularização ainda maior, né? Com certeza, e esse momento está chegando, é irreversível. Show. Eu acho que é um ponto legal que vocês levantam é o lance da representatividade, né? Porque o crescimento do futebol feminino ele também vai aumentar algo que já está rolando, que é o mercado de comentaristas mulheres, né? Narradoras, repórteres, enfim. Né? A gente já vê, por exemplo, tem a Ana Thaís Matos, tem a Renata Mendonça comentando jogos, né? Não restritos ao futebol feminino, inclusive, né? Simplesmente comentaristas. Né? O crescimento da modalidade só vai trazer mais ainda e tomara que venha muito mais. Thiago, quero te agradecer de novo, cara. Foi aula realmente, muita informação, muito conhecimento pra gente. Dizer que o espaço para o De Primeira vai estar sempre aberto. A gente vai seguir recomendando sempre que a gente puder. A gente aqui do nosso cantinho também procura valorizar, na medida que a gente consegue, o futebol feminino, acompanhando os jogos aqui das nossas equipes, comentando sobre os campeonatos. E acho que é isso que a gente precisa, cara, é criar essa rede para fazer esse movimento irreversível ser cada vez maior e ainda mais rápido para ocupar mais espaço. Muito obrigado, cara. Deixar espaço para o teu recado final, dizer que o espaço está sempre aberto quando quiser. Agradeço aí, baita conversa, ótimas perguntas, me esforcei bastante para não passar vergonha. Ótimas perguntas e é isso, né? Vou deixar aqui as redes sociais do De Primeira, né? Que não adianta eu deixar as minhas, porque geralmente eu tô por trás do De Primeira. Então você encontra a gente no Twitter e principalmente no Instagram, @FFDPrimeira. Não postamos todos os dias ainda, mas sempre que a gente traz algum conteúdo ali, a gente traz sempre algo com muita pesquisa, com muito engajamento para realmente tentar enriquecer alguma pauta, algum assunto. A ideia é essa, é trazer o nosso grãozinho de areia para o assunto e tentar melhorar, engajar outras pessoas para fazerem o mesmo. Não tentamos trazer verdades absolutas sobre a modalidade, a gente traz o nosso ponto de vista, a gente não concorda nem internamente, imagina querer ser arrogante o suficiente para formar uma opinião de todo mundo e tentar trazer todo mundo para uma bipolaridade aí de assuntos. A gente tenta trazer a nossa visão e principalmente o debate, né? O debate sadio. A gente acha que isso vai agregar bastante para a modalidade, não só futebol feminino, para outras coisas. Bacana, a gente vai deixar todos esses contatos aí na descrição do episódio, só entrar que vai estar lá. Lembrar que a gente focou aqui muito em futebol feminino no Brasil, mas o De Primeira tem conteúdo de futebol feminino europeu, né, com muita profundidade. E é isso aí, galera. A gente acho que cumprimos a missão aqui de fazer esse especial, foi muito legal. Fica o convite para os próximos. Até lá, um abraço. Eu já escuto os teus sinais.